Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre a Braskem, uma ação que vem se desvalorizando bastante nos últimos anos. Mas será que toda essa queda representa uma oportunidade ou uma armadilha? Para você ter essa resposta, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A Braskem hoje é uma das maiores petroquímicas da América Latina, sendo hoje líder no mercado de resinas termoplásticas no Brasil, vendendo polietileno, polipropileno e PVC, é a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos e é líder também na produção de polietileno no México. E hoje, na Bolsa de Valores do Brasil, existem 3 formas de você ser sócio dela. A primeira forma é através da sua ação ON final 3, BRKM3. A segunda forma é através da sua ação PNA de código BRKM5 e a terceira maneira é através da sua ação PNB BRKM6. Mas a melhor opção dentre essas 3 é justamente a ação final 5, BRKM5, porque é nela que está toda a liquidez da ação. E é importante saber que dentro da estrutura societária da empresa nós temos 2 gigantes dentro do mercado do Brasil controlando e tomando decisões dentro da Braskem. A primeira delas é a Novonor, que tem um capital votante de 50,1%. Novonor, para quem não sabe, é a antiga Odebrecht, que acabou mudando de nome justamente para conseguir limpar um pouco da sua imagem, e também a Petrobras, que tem um capital votante de 47% no negócio. Então, antes de você sair comprando uma ação da Braskem, é importante você saber também quem serão os seus sócios. Ela é hoje, como eu mencionei, uma empresa global, tendo indústrias no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no México, e também tendo pontos comerciais em diversos outros locais, além, é claro, dos Estados Unidos, México e Brasil. Ela também tem na Colômbia, no Peru, no Chile, na Argentina, na Holanda, Singapura e também na Índia. E olhando agora para o detalhamento da sua receita, pegando os dados dos últimos 12 meses, o que nós temos? Que 58% da sua receita veio do mercado brasileiro, 24% dos Estados Unidos e Europa, 7% do México e 11% de exportações. Então fica muito claro que a Braskem é uma empresa que tem uma receita muito bem diversificada, mas é claro que a maior parte ainda acaba dependendo do Brasil. E como eu mencionei no início do vídeo, as ações da Braskem acabaram se desvalorizando bastante nesses últimos anos, justamente porque a empresa vem apresentando diversos problemas. O primeiro deles, que é justamente a consequência dos problemas, é o fato da empresa ter apresentado prejuízo em muitos dos últimos anos. Pegando dados de 2009 até hoje, nós temos que, em 8 desses últimos anos, a empresa acabou apresentando prejuízo. Então, isso aconteceu em 2011, 2012, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024. A dívida da empresa também vem aumentando bastante, então a gente consegue perceber que a dívida líquida dela em 2016 bateu 15,4 bilhões de reais. Em 2020, essa dívida aumentou para 24,4 bilhões e em 2024 fechou em 36 bilhões. O patrimônio da empresa também vem diminuindo bastante nos últimos anos, inclusive hoje a empresa tem um patrimônio líquido negativo, o que significa que, se ela vender todos os ativos, ela não vai conseguir pagar todas as suas obrigações, o que é um dado bastante preocupante. Então nós temos que, em 2016, a empresa tinha um patrimônio líquido positivo de 2,7 bilhões de reais. Em 2020, esse dado já ficou negativo em menos 2,2 bilhões. E em 2024, novamente, uma maior queda do seu patrimônio líquido, partindo agora para 4,7 bilhões negativos. E voltando a falar novamente do lucro líquido, nós vemos também a partir desse gráfico que a empresa só vem decaindo ano após ano. Então, em 2016, a empresa apresentou um prejuízo de 411 milhões, em 2020, 6,6 bilhões e em 2024, 11,3 bilhões de reais negativos. E muitos desses problemas envolvendo a Braskem acabaram acontecendo por conta dos problemas envolvendo Maceió. Por conta das suas indústrias, lá em Maceió, a empresa acabou causando acidentes químicos, o que acabou prejudicando toda a população, gerando também, evidentemente, custos financeiros altíssimos para a empresa. Como você pode estar vendo, desde que esse problema surgiu, a empresa já desembolsou 16,3 bilhões de reais. Então ela teve uma despesa absurda para tentar resolver esse problema e é claro que nos próximos anos a empresa também
vai acabar tendo um aumento de custos relacionados a esse problema, porque ele ainda não foi resolvido. Outro problema da empresa é justamente na sua estrutura societária, como eu te apresentei alguns minutos atrás. A Novonor e a Petrobras são as duas empresas que têm as maiores participações dentro da Assembleia, dentro do capital votante. E é claro que é importante sempre lembrar que a Petrobras é uma empresa estatal, então de uma hora para outra pode ser que ela venha apresentar alguns problemas, igual já aconteceu no passado, o que vai refletir negativamente, é claro, na Braskem. E temos a Novonor, que é a antiga Odebrecht, uma empresa que hoje tem várias empresas dentro do seu grupo ainda em recuperação judicial. Então é um problema muito grave quando a gente olha para a estrutura da empresa. E o reflexo de todos os problemas é justamente a desvalorização das suas ações. E a gente consegue perceber dois momentos onde as suas ações despencaram bastante nesses últimos anos. Então, pegando dados ali de aproximadamente 2019 até mais ou menos 2021, as suas ações despencaram, e de aproximadamente 2022 até agora, 2025, as ações também despencaram. E mesmo olhando para o longo prazo, ainda assim as suas ações estão com uma rentabilidade bastante negativa, o que é um sinal bem ruim. E olhando para essa desvalorização e todos os problemas da empresa, uma coisa é muito comum de ser questionada. Será que agora a empresa ficou barata? Será que é um bom momento de você ser sócio da Braskem, pensando em uma valorização futura? E a gente pode ter uma resposta mais clara olhando os seus indicadores históricos, começando com o indicador PL, que mede a relação entre o preço da ação e o lucro por ação. Como você pode estar vendo nos últimos anos, em muitos deles o PL ficou negativo, justamente porque a empresa apresentou prejuízo, mas nos anos onde a empresa teve um PL positivo, ele era de fato um PL pequeno. Por exemplo, em 2021, onde o PL era de 3,29 vezes lucro, entre 2017 e 2018, onde o PL bateu 8,37 e 13,18 respectivamente, e também entre 2013 e 2015. É claro que a gente não pode concluir só a partir disso que a empresa está barata, pelo fato da empresa estar apresentando prejuízo. E na prática, nenhuma empresa que dá prejuízo de maneira recorrente pode acabar sendo uma oportunidade. Segundo indicador, que também é um indicador de preço, é o preço sobre valor patrimonial, que mede a relação entre o preço da ação e o valor patrimonial por ação. E como aconteceu no PL, o PVP também ficou negativo em muitos dos anos, justamente porque o patrimônio da empresa também ficou negativo, mas nos anos onde o patrimônio era positivo, o PVP ficou bastante elevado, muitas vezes a empresa sendo negociada a 4 ou 5 vezes o valor do seu patrimônio, e como não é uma empresa de qualidade, acaba sendo um negócio extremamente caro. O próximo indicador que eu trago para vocês é a margem líquida, que mede o quanto a empresa consegue obter de lucro em relação a toda a sua receita. Novamente, como a empresa apresentou prejuízo em muitos anos, esse dado vai ficar negativo, como você já pode estar vendo na sua tela, e nos anos onde a margem foi positiva, ela foi muito pequena, tendo um máximo histórico em 2021 de 13,24%, o que ainda assim é um dado muito baixo. E o último indicador que eu trago para vocês é o indicador ROI, que mede o quanto a empresa consegue lucrar em relação ao seu patrimônio. Assim como nos outros indicadores, o ROI vai ficar negativo em muitos anos, porque o patrimônio da empresa e o lucro ficou negativo em muitas ocasiões, e em muitos momentos onde o ROI ficou positivo, ele ficou muito acima da média, como aconteceu, por exemplo, em 2021, que bateu 177%, ou 2015, que bateu 148%, justamente porque a empresa tinha um patrimônio muito pequeno e acabou tendo um lucro líquido não recorrente muito acima da média, então esse é um indicador que pode ser totalmente descartado. E a partir de todos esses indicadores que a gente conseguiu avaliar, fica muito claro que não tem como definir a Braskem como sendo uma oportunidade, porque se a empresa tem uma dívida que não para de crescer, tem prejuízo de maneira recorrente, na prática é simplesmente um péssimo negócio. E considerando todos os fatores que eu te apresentei em relação à Braskem, para quem que não vai fazer sentido ser sócio dela, para quem que acaba sendo extremamente arriscado. Vai ser muito ruim investir na Braskem se você está querendo investir em um bom negócio, numa boa empresa, com receitas e lucros consistentes e crescentes ao longo do tempo, se você quer ser sócio de uma empresa boa pagadora de dividendos, que vai pagar de maneira recorrente, que vai ter um bom dividend yield, porque a Braskem não vai conseguir cumprir esses requisitos. Agora, se você já está acostumado a investir nesse tipo de empresa, empresas com problemas e que se recuperam, ou que às vezes não se recuperam, mas você está ciente
que você pode perder ainda mais muito dinheiro sendo sócio da Braskem, aí sim, nesse caso, você pode pensar em ser sócio dela, desde que, é claro, você coloque um percentual pequeno e que, é claro, que você tenha também um perfil bastante arrojado. Agora, se você se encaixa no perfil de que não faz sentido ser sócio da Braskem, porque você quer ser sócio de boas pagadoras de dividendos, de empresas com resultados mais consistentes, existem meios de você fazer uma análise 100% objetiva para você encontrar esse tipo de empresa para adicionar na sua carteira. Se você quer aprender a fazer isso na prática, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um curso de investimentos onde você aprende a fazer tudo isso na prática, onde dessa forma você vai começar a investir o seu dinheiro com muito mais segurança, tendo evidentemente um maior potencial de retorno pensando a longo prazo. Mesmo que você tenha um conhecimento completamente do zero, se você está começando agora, ou se você já tem um nível de conhecimento mais avançado, você vai conseguir aplicar todas as estratégias e conseguir ter um bom resultado pensando a longo prazo. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo, você conheceu mais sobre a Braskem, conseguiu avaliar se é uma empresa boa ou não de ser sócio, de acordo com o que você está buscando na hora de investir. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado, onde eu falo a respeito da Eletrobras, que é uma empresa que recentemente foi privatizada, para você avaliar se vale ou não a pena ser sócio dela. Então é só você clicar na capa que você vai ser redirecionado para lá. Um grande abraço e até a próxima.